deixa eu saudar aqui o secretário, também o presidente do conselho, né, doutor Leandro Lobo, a quem eu quero agradecer desde já, né, por ter comparecido aqui ao programa. Às vezes, né, o pessoal tem muito aquela coisa assim, é bom ir no rádio falar sempre das flores, mas tem as flores, que o senhor vai falar aqui, mas tem os espinhos também, as dificuldades deste começo. Então, desde já eu quero agradecer a sua presença, a sua disposição de estar aqui para a gente falar sobre a situação da saúde na nossa cidade nesses 100 dias, né, de administração, secretário. Bom dia, só sua saudação inicial e a gente volta a bater um papo já. Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia Léo Valente, cumprimento o presidente do Conselho Municipal, o presidente José Brito, Reginaldo, a todos os cidadãos de Santo Antônio de Jesus, o prefeito da cidade. É com muito prazer, muita satisfação que chega aqui nesse momento no planejamento dos 100 dias, nos 100 dias vencidos, melhor dizendo, para esclarecer e discorrer a respeito da saúde de Santo Antônio de Jesus. Afinal de contas, esse é o melhor modelo, a gente conversar e explicar à população. Muito bem, Zé Brito, sua saudação também está aqui como convidado que vem acompanhando as situações, as discussões dentro do Conselho, né? Que é um dos conselhos, todos são importantes, mas é um dos de grande importância, eu digo, pela atuação que vocês fazem constantemente. Bom dia, Léo, bom dia a todos os ouvintes da Andaiá, bom dia ao nosso secretário Leandro Lobo, que se encontra aqui, a Régia, a Tina, todos, e aos nossos conselheiros, né, que todo mundo aí se coloca à disposição da população santo-antoniense para mostrar o seu trabalho. Queremos cumprimentar também o prefeito da cidade, a vice-prefeita, em nome, né, de toda a população santo-antoniense, e dizer, Léo, que estamos aqui para responder o que for perguntado, que estiver ao nosso alcance, e que nós possamos ter sabedoria e inteligência para criticar na hora certa, elogiar na hora certa. E o nosso secretário que está aqui para prestar os grandes esclarecimentos, que esse é um anseio grande da nossa população. Muito bem. Secretário, eu vou começar logo a pergunta aqui, que é a principal. Volta e meia, né, alguém liga, um ouvinte liga da central de marcação, daqui a gente nota, né, pelo áudio, pela ligação que está ali muita gente, e algumas queixas específicas de algumas especialidades. Se eu não me engano, a última foi oftalmologia, que o pessoal estava tentando agendar, e a queixa é o seguinte: olha, tipo, só tem 45 fichas, mas nós temos aqui quase 100 pessoas, né? O que é que acontece? Está aglomerando muito, está acumulando, aí vai todo mundo neste mesmo dia, porque quem chegar lá para trabalhar, para distribuir a ficha, já vai receber logo essa pressão, uma quantidade de gente e uma limitação ali em relação à ficha. Por que isso tem acontecido e o que é feito com aquelas outras pessoas que naquele momento não conseguem pegar a ficha? Perfeito, Léo. Bom dia a todos mais uma vez. A central de marcação, de fato, nesta cidade, em muitas cidades, não todas as cidades, sempre foi um grande desafio em saúde pública, porque nós temos a cada momento uma demanda cada vez maior de pacientes que precisam da avaliação com o especialista, né? E nem sempre a gente consegue ofertar para cumprir essa demanda. No caso em especial da sua pergunta, a oftalmologia. A oftalmologia é uma especialidade que eu diria que é uma das principais nesse percurso aí, tanto oftalmologia quanto cardiologia. Não que seja a especialidade diferenciada das demais, mas por vários motivos, mas sobretudo porque todos nós precisamos estar enxergando bem, cuidando da nossa visão, é uma especialidade muito procurada. Essa é que é a realidade. Então, o primeiro ponto aí é que os pacientes procuram demasiadamente, em grande quantidade, uma consulta com um especialista, com um oftalmologista, que é uma especialidade que carece, que necessita de outros exames diagnósticos para poder concluir melhor um diagnóstico nesta área. O outro detalhe é que, eu costumo dizer, a nossa base aqui em Santo Antônio de Jesus, ela é uma base invadida, que aos poucos nós estamos recuperando, conversando. Para você ter ideia, eu estive em Salvador na semana passada, tratando, inclusive, como coordenador adjunto do Conselho Intergestor, aqui da região Macro-Leste, tratando dos primeiros passos que já serão decididos amanhã na pauta da CIR, né? E em breve, dias no mês de abril, sobre a pactuação em relação aos outros municípios, porque a gente tem que controlar isso, fornecer primeiro esse atendimento aos pacientes, aos munícipes de Santo Antônio de Jesus, e mediante um pacto, como reza a PPI, aos pacientes dos outros municípios. Mas em termos
objetivos é justamente isso. A quantidade de pessoas que procuram oftalmologia é sempre muito grande. A nossa base é invadida porque não é só Santo Antônio de Jesus e nós precisamos melhorar a nossa oferta para estes pacientes. Então, portanto, os pacientes chegam na fila, engrossam as filas, as senhas elas não chegam para todo mundo, então aquele formato ali de ficar em fila na tentativa de poder encontrar logo sua senha e não perder sua consulta. Quais são as medidas que nós estamos tomando para isso? Eu me perguntava, isso já desde a gestão passada, já desde outros momentos, se tem que ser necessariamente este modelo de uma central, se tem como descentralizar ou colocar outros dias, outros pontos para esse momento de marcação. Há uma quantidade realmente de demanda maior do que mas mesmo que tivesse 100 fichas, você teria 100 pessoas. Exato. E causaria essa situação, né? Do mesmo jeito. Então, assim, tem que ser exatamente dessa forma? Tudo em um só lugar? Será que tem como descentralizar? Não tem que ser exatamente dessa forma, não. Nós vamos, inclusive, implementar um novo modelo agora, vencido esse plano de 100 dias, porque, na verdade, esses meses, Léo, e a toda a população que nos escuta, todos os servidores, aos meus colegas que trabalham na Secretaria de Saúde, ao presidente do Conselho, foram meses extremamente necessários para a gente entender a máquina de saúde de Santo Antônio de Jesus e não tomar nenhuma medida digamos assim, ansiosa, nenhuma medida precipitada, melhor dizendo, e não melhor resolver o problema da questão da central de regulação. Hoje nós sabemos quais são as principais especialidades aqui, que é, como eu disse, funcionam como nas outras cidades, que demandam muito. O modelo, ele será um modelo realmente descentralizado. Estamos deflagrando um processo de contratação de mais médicos, de mais especialistas, e haverá uma padronização deste atendimento, porque tanto na atenção básica quanto na própria policlínica, os profissionais terão uma relação, uma parceria mais próxima no sentido de ajudar a população, ou seja, aquele paciente que sai de um posto de saúde, aquele posto de saúde, inclusive com o modelo da secretaria itinerante, com as visitas dos coordenadores, com a presença do secretário, esse posto de saúde será capaz de demandar uma marcação, sem fazer como está fazendo agora, que é encaminhar o paciente de qualquer jeito, de qualquer modo, com aquela guia, e aí deixou de ter aquela responsabilidade, o paciente chega com aquela guia para fazer uma marcação na central de regulação, que já é um equipamento de saúde bastante encharcado. Então a gente vai descentralizar, nós vamos também implementar um modelo sem senhas. Certo. Agora, isso é importante, só para concluir, um modelo sem senhas, trazendo a responsabilidade, mais uma vez, o que iria substituir a senha? Vamos lá, para a Secretaria de Saúde. Nesse momento, eu já tenho uma média dos pacientes que necessitam de determinadas especialidades, porque a gente fez a máquina girar. Eu vou soltar essas senhas. Com isso, eu não quero dizer que ali, se chegar a 500 pessoas, a gente vai atender 500 pessoas. Mas a gente vai ofertar uma forma de marcação controlada, esquematizando com os pacientes, dando já para eles a data precisa, conversando com os prestadores como eu estou conversando. Na semana passada eu chamei todos os prestadores para a gente repensar um modelo para melhor atender estes pacientes na central de regulação e, o que eu costumo dizer, feiras, mutirões de saúde, além da central de regulação, que vai passar pela gestão do prefeito Rogério Andrade, eu não tenho dúvidas, por uma mudança impactante, uma reforma estrutural, uma reforma tecnológica ali, já está previsto isso. E além da central de regulação, mutirões de saúde no sentido de minimizar essa demanda. Enquanto a central de marcação, enquanto ocorrem essas marcações de paciente, enquanto os especialistas estão atendendo, enquanto a atenção básica está funcionando, eu estou com feiras de saúde diminuindo a minha demanda. Além da gente fornecer um serviço que nós estamos construindo isso à base de software de marcação de call center. Bom, secretário, o senhor reconhece que hoje a situação dos postos não estão aí todos funcionando, o senhor já tem um mapeamento de quantos estão funcionando, quantos não estão, e aí eu deixo essa pergunta e quando, mais ou menos, uma previsão, quando nós teremos os postos funcionando, eu digo, plenamente, né? Com médicos, com enfermeiros, com dentistas, com os equipamentos, né? Qual uma previsão que o senhor tem para tudo isso estar funcionando, ou grande parte deles, né? Ou todos? O senhor vai responder logo depois do nosso intervalo. E também fica aqui a pergunta, o espaço para o Zé Brito falar também sobre essa questão. Secretário, então, uma das perguntas parecida com a que eu deixei no ar antes do intervalo, né, sobre a situação dos postos.
uma pergunta que vai servir para vários, né? A questão, por exemplo, de pelo menos o médico ali atendendo. Isso. Cumprimento as duas ouvintes aí que fizeram as duas importantes perguntas. De fato, quero esclarecer as duas ouvintes, a população, a Léo Valente, o presidente que está aqui ao lado e todos aqueles que me acompanham e têm observado o trabalho na Secretaria de Saúde. Mais uma vez, eu preciso fazer a retrospectiva porque relembrar grifar erros cometidos no passado, principalmente a inércia e a negligência em relação à saúde. Nós encontramos as máquinas, os equipamentos, as unidades de saúde, melhor dizendo, extremamente sucateadas. Todas elas, eu diria, tanto as unidades próprias quanto as unidades locadas. Mas existem algumas unidades aí que são exclamadas como unidades criticamente graves para prestar serviço de saúde. Uma delas é o posto Amparo, o posto São Francisco, a unidade Bela Vista, a Rádio Clube, Andaiá, enfim. Mas o posto Amparo, que coube aqui a pergunta dessa digníssima ouvinte. Secretário, me permite só para ilustrar isso, eu conversava com a doutora Aline Coutrin, que é a promotora pública da área de saúde aqui em Santo Antônio de Jesus, e à época, quando ela fazia as últimas vistorias do projeto Milênio, e ela me dizia lá na unidade de saúde da Rádio Clube que naquele momento, ao menos 30% das 18 unidades da área urbana necessitariam mudar de local, porque não há qualquer condição nos locais onde estão atualmente. Isso naquele momento era 30%, ela dizia que ainda não havia fechado o relatório. Só para acrescentar, no caso, a sua resposta e ilustrar isso aí. Isso, eu inclusive tive em várias audiências com a excelentíssima promotora de justiça, a doutora Aline Coutrin, e digo que o relatório dela, o relatório do Ministério Público com o projeto Milênio, e o relatório de transição, mais ainda, o relatório vivido por esta secretaria ao longo de janeiro e fevereiro, nós demonstramos, inclusive na última audiência, com alguns integrantes do Conselho Municipal de Saúde, eu estava apresentando fotografias e imagem em data show para a promotora, que nós temos criticamente mais do que 30% de unidades extremamente sucateadas. E como eu estava falando, a unidade de Amparo é uma delas. Agora, secretário, o senhor está falando no caso da questão da sede, boa parte são alugadas ou são próprias? Nós temos unidades próprias e nós temos uma grande quantidade de unidades alugadas. Mas essa realidade, ela pode ser revista. O principal agora no momento é que a gente identificou, juntamente com outros relatórios, como o relatório do Conselho Municipal de Saúde, com o relatório do Ministério Público, as colocações da própria população, as visitas nas unidades, os relatórios que nós construímos, que existem unidades graves a serem modificadas, serem reformadas, serem readequadas. E existem unidades gravíssimas que precisam ser imediatamente, e a gente já está construindo esse modelo, relocadas. A unidade do Amparo é uma delas. É a unidade que o prefeito tem uma sensibilidade absoluta, no sentido da gente transferir dali para um outro local e readequar. Para isso existe realmente um trânsito, um processo em curso, e aí também readequar com os profissionais médicos. A situação hoje da atenção básica em Santo Antônio de Jesus, herdada sobretudo pela negligência do passado, é bom que se diga, porque ninguém destrói saúde pública em 90, em 100 dias de gestão, tá certo? Nenhum secretário chegaria, por pior que fosse, nós estamos no fundo do poço. E quando você está no fundo do poço, o balde não desce mais. Ou você puxa a corda e eleva, ou você é negligente e deixa lá. E é o que nós não vamos fazer. Nós vamos puxar a corda e elevar a situação de saúde pública em Santo Antônio de Jesus. Então, eu não cheguei aqui e joguei uma bomba dentro da cidade, destruindo todos os postos. Os postos estavam destruídos. Ao contrário, nós chegamos aqui, aplicamos o faxinaço em todas as unidades, nós fomos bem recebidos pelos servidores, todos eles motivados no sentido de fazer até mais do que sua missão, em fazer um ajuste, uma faxina, declarar quais são os equipamentos inservíveis, quais são os equipamentos que servem nas unidades, procurar outras casas para poder ser readequar aquelas unidades e relocar aquelas unidades que criticamente não servem. Então o posto do Amparo é um deles. Nós estamos deflagrando agora, eu estou em articulação com a Secretaria de Infraestrutura, com a secretária Sônia Fontes, com a Secretaria de Administração, o secretário Joaquim Bahia e o prefeito da cidade, os 4 e mais outros órgãos interligados, no sentido da gente promover a ampla mudança dessas sedes de saúde em Santo Antônio de Jesus. As que precisam ser
readequadas, transformadas em reformas, e as que precisam mudar efetivamente, como a do Amparo, Andaiá, sair dali para ir para outro lugar. Para isso implica gastos que nós estaremos bastante responsáveis, mas também generosos com isso, porque há uma inflação em curso. A gente sabe que as locações, elas passam por uma modificação também em seus valores. E se você quer algo bom para a população, para a sociedade, você tem que efetivamente gastar. Tem determinados pontos aí que não haverá saída. Agora, quanto aos médicos... que eu ia perguntar exatamente sobre os médicos. Completar e responder a pergunta. Fazer uma pergunta simples de leigo. De quem está do outro lado, a pergunta é exatamente o seguinte: qual o empecilho, qual a dificuldade para se contratar médico e colocar nos postos? Não há empecilho, Léo, nem há dificuldade. Há responsabilidade. O que acontece é o seguinte, eu vou repetir. A gestão no passado deixou a cidade de Santo Antônio de Jesus sem profissionais na área de saúde. Isso é um fato. A prestadora de serviço que contrata profissionais médicos aqui no passado, ela deixou de prestar serviço a essa gestão por declarar incompetência da gestão no passado. Isso é um fato. O que aconteceu? Uma motivação pública, uma ação popular levada ao Ministério Público, que prevaleceu ali naquele momento, no Ministério Público, o sentimento, como reza a Constituição, de proteger a população, celebrou ali naquele momento, mediante uma ação popular, um acordo para permanecer alguns profissionais aqui na cidade, até que se concluísse um processo de contratação, seja por concurso público, seja contratação temporária, e foi nesse clima que nós entramos. Eu cheguei em Santo Antônio de Jesus, na transição a gente já identificava isso, mas de forma mais grave, no curso da Secretaria de Saúde aqui, sem medicamentos e sem profissionais da área de saúde para contemplar toda a assistência. Com todo respeito aos colegas que estão, aos poucos colegas que estão na atenção básica, aos poucos colegas que estão na policlínica, mas eles não conseguem dar conta efetivamente do que a população precisa e merece, que é uma saúde bem dividida, digna para todos. Poucos profissionais jamais vai conseguir atender uma quantidade grande de população e que tem suas demandas em todas as especialidades e, sobretudo, na atenção básica. O que é que nós fizemos? Além de estudar qual o elenco de profissionais, a quantidade para fornecer para toda a assistência, nós deflagramos um processo licitatório, a construção de um termo de referência, uma justificativa à Secretaria de Administração, ao Ministério Público, a todos os órgãos controladores, à inspetoria, no sentido de fazer uma contratação ampla, robusta, inclusive em valores maiores, de profissionais da área de saúde para toda assistência. Agora, para isso, eu sei que para a população é difícil porque precisa de profissionais médicos, mas o gestor, tanto o prefeito quanto o secretário de saúde, ambos são impedidos de fazer qualquer tipo de contratação irresponsável. Eu não posso chegar e chamar o médico Léo Valente, ou o médico Leandro Lobo, ou o enfermeiro tal, para prestar serviço a um posto de saúde, contratando como se contrata na iniciativa privada. Todos reconhecem isso. Então, existe um processo para isso aí. A irresponsabilidade disso aí cabe ao passado, que deveria prever isso, deveria tratar da saúde com dignidade, e eu não estou levando em conta aqui o passado para justificar o momento crítico que a Secretaria de Saúde atravessa, porque eu tenho boas medidas para anunciar, eu estou seguro e tranquilo do que nós estamos fazendo, aí eu digo no pronome nós, com todas as categorias e com todos os meus coordenadores na Secretaria de Saúde, e eu não tenho dúvidas, quero dizer para toda a população, que nós vamos atravessar e nós vamos chegar, falta pouco, com todos os profissionais de saúde nas unidades de saúde. O grande impacto aí vai ser a reforma. O senhor se arriscaria aqui a dar um prazo? Um prazo, de mais ou menos quando, assim, um prazo, o pessoal vai ter o prazo que nós queremos, para mim, eu queria hoje. É diferente de um prazo jurídico, é diferente de um prazo administrativo, é diferente, sobretudo, de um prazo de alguém aproximado, na simplicidade, que quer também proteger o seu CPF, porque eu não vim para Santo Antônio de Jesus para fazer algo errado, nem responder a coisa errada, principalmente para deixar aí o que se fez no passado, atos de responsabilidade. Com segurança, respeitando o jurídico, eu acredito que num prazo de 30 a 45 dias corridos aí, dias úteis, melhor dizendo, a gente consegue estar com os profissionais já contratados, seu contrato assinado nas unidades. Eu acredito que nesse prazo é razoável. Agora, é óbvio que um processo licitatório que está em curso
pode haver uma impugnação. Já está em curso. Pode haver, exatamente. Pode haver um outro requerimento de pauta, algumas modificações, isso é habitual. Essa ansiedade é grande, é maior do secretário, que é o titular da pasta, mas eu não tenho dúvidas que nós vamos chegar em terra fértil. Secretário, tem um ouvinte aqui, a Silvana Francinha, que coloca o seguinte: bom dia, Léo. Aproveitando a oportunidade, queremos saber por que o posto de saúde da da Marita Amâncio, não tem um aparelho de medir pressão arterial. Então, assim, falando desses aparelhos de equipamento para o dentista, seja esse material que é necessário para o posto funcionar, está em licitação também? Já foi licitado, mais ou menos quando? Abrimos também um processo, Léo, não só isso, o prefeito da cidade, Rogério Andrade, já na transição, mais ainda no curso das eleições e vencidas as eleições, não descansou nenhum segundo, eu sou testemunha disso, quero tranquilizar a população, construiu e conquistou emendas parlamentares, que é um recurso destinado aos municípios, mediante o legislativo, a ação do legislativo na Câmara Federal, sobretudo no Congresso Nacional, e essas emendas parlamentares, esses recursos destinados a Santo Antônio de Jesus para o elemento equipamentos. Nós já fizemos o cadastramento dessas emendas da ordem, uma da ordem de 1 milhão, outra da ordem, para citar aqui, de quase 300 mil reais, que são emendas destinadas a equipamentos, a compra de equipamentos para fornecer a todas essas unidades de saúde. Além disso, com os recursos próprios da Secretaria de Saúde, deflagramos também uma justificativa em um processo, melhor dizendo, para a compra de mais equipamentos, glicosímetro, tensiômetro, ou seja, tanto equipamentos quanto médicos e quanto medicamentos que já chegou e chega a todo momento no almoxerifado novo da Secretaria de Saúde. Isso não será uma dificuldade dessa secretaria, porque não precisa ser médico. Ainda nesse primeiro semestre, pelo que você está falando. Ainda nesse primeiro semestre. Certo. Vamos abrir aqui o espaço para Zé Brito. Zé Brito, me desculpa, porque está com realmente muita pergunta e direcionado, lógico, à questão da Secretaria de Saúde. Os postos que estão, alguns em construção, em andamento, o senhor esteve visitando, o pessoal falou bastante aí do da Urbis 4, né? Urbis 4, né? Em que pé está essa situação, secretário? Alguns que estão aí para Urbis 4, Irmanduz, que não foram concluídos, né? Que o senhor pudesse falar também como o senhor recebeu, como é que está o andamento desses? Pois é, os postos próprios, né, de Santo Antônio de Jesus, faltam 5 postos a serem entregues, sendo que desses 5 postos, 4 com atesto de mais ou menos a ordem de 50% de obras concluídas e um na ordem de 22% de obra concluída. Só que, pasmem, o aditivo de contrato que deveria ser celebrado, traduzindo em linguagem bem simples, as obras no passado para serem concluídas dessas 5 unidades, tanto as 4 para concluir os 50% e a outra para concluir os 80%, totalizando aí 100% nas 5 unidades, o aditivo de contrato, o termo para poder que a prestadora continuasse executando a obra e concluindo, ele foi negligenciado, não foi deflagrado. Solicitação de outubro de 2016. A prestadora exclamando, grifando a necessidade que a gestão aditivasse o contrato. E não foi feito? Não foi feito. Aditivasse o contrato para poder concluir as obras. O que Se tivesse aditivado, poderia ser dado continuidade. Dado continuidade, se não concluído, avançado mais, para passar para uma Isso geração, não foi detectado durante a transição, para se sugerir? Veja só, em outubro, não é a transição, em outubro, é isso que eu estou dizendo. No curso de 2016, as obras, o prestador chamava atenção para a necessidade de um aditivo de contrato. Isso é muito razoável em se tratando de obras de grande porte, de você estender o prazo, inclusive em relação a medições, com recurso federal, envolvendo a Caixa Econômica Federal. Isso evitaria que se parasse e começasse todo o processo de novo, né? Então, eles, na verdade, deflagraram a paralisação dessas obras. O que é que nós estamos fazendo? Primeiro, auditando de forma veemente a medição. O que é que a Secretaria de Saúde está recebendo em termos claros de medição de cada unidade dessa. Para isso, eu conto com um papel extraordinário aqui em cumprimento da secretária doutora Sônia Fontes, um dos grandes quadros da Bahia e aqui em Santo Antônio de Jesus, com muita sensibilidade em resolver o problema dos postos de saúde em Santo Antônio de Jesus. Após essa auditoria e medição,
nós não temos dúvidas. Nós vamos ter que documentar, estamos concluindo esse processo, e lançar uma outra licitação para poder fazer a conclusão das obras e entregar, porque é uma promessa de campanha, é um compromisso de gestão, é a maior sensibilidade que o prefeito tem, que é a saúde. Então, portanto, devolver as unidades próprias e avançar mais em Santo Antônio de Jesus para toda a população. E nós vamos entregar essas 5 unidades, além de recuperar as que já foram entregues, como a Viriato Lobo, que precisa fazer algumas adequações, só para citar um exemplo. Ou seja, as construções virão, as reformas virão, as adequações virão e a conclusão dessas obras de forma responsável, entregando à população patrimônio público, será feito. Deixa eu ver aqui também o Zé Brito. Zé Brito, eu estou aproveitando aqui a presença do Dr. Leandro Lobo, né? Até porque o direcionamento, a pauta acaba sendo muito em cima dele. E nós vamos ouvir também algumas coisas que você tinha pontuado, já foi questionado aqui, explicado também. Zé Brito, que tem acompanhado, Zé Brito, essa situação, tem ouvido aí também, claro, o povo e feito essa intermediação, levando para as discussões das reuniões do Conselho. Léo, na semana passada, quando eu estive aqui nesse programa, nessa emissora, eu comentava que eu achei que a gestão do prefeito começou um pouco desorganizada. Eu acho que foi uma ansiedade muito grande da população de Santo Antônio de Jesus, no momento de que o deputado, na época, já visitava a zona rural, a zona urbana, e já fazia pontuações, né, de alguns exemplos que ele tinha que resolver em Santo Antônio de Jesus. Então, a expectativa do povo foi muito grande em cima disso. E talvez, como fala o secretário, da maneira em que eles encontraram, então foram muitas promessas que foram feitas à população e o povo queria soluções imediatas. Há exemplo que o Leandro não conhece, não estava aqui na época, mas o que dizia o deputado em carro de som, na época do Natal, nas felicitações dele de final de ano, é exemplo do Nelson Mandela. Eu acho que você se lembra disso, e todos os radialistas e a população de Santo Antônio se lembra disso. Mas o Nelson Mandela, quando ele veio a governar, que ele sentou na cadeira, que o pessoal começou a arrumar suas bagagens para sair das suas salas, ele disse: eu não vim para demitir, eu vim para que governe o meu país e governe bem. E nesse momento, o que é que eu quero? É que quem quiser trabalhar, continue no seu lugar. E aquele que não quiser me ajudar a reerguer o meu país, que se demita do seu cargo. Então eu acho que o povo, a população, esperou muito isso do Rogério. Mas nós temos aqui uma pontuação dos 6 piores postos de saúde, já pontuado o Conselho Municipal de Saúde, também pela promotoria, e acredito que o próprio Leandro também já tenha conhecimento, que é o São Francisco, que é o Amparo, que é a Rádio Clube, que é o Andaiá, que é o Santa Madalena e que é o Bela Vista. Quero já deixar, aproveitar aqui o momento de agradecimento já ao meu secretário, de que ele foi muito sensível agora no momento de que a nossa unidade do São Francisco já está vindo para um outro local. Ele já foi sensível nisso, já estamos resolvendo a questão do São Francisco. Então eu peço à população, mais ou menos, secretário, 8, 10 dias, né, para que a gente possa resolver 100% essa situação. Então foi uma discussão muito forte minha e dele, onde ele explicava a situação de um aumento, talvez, do questionamento que é o prefeito, da redução de custos, e essa a gente teve que aumentar um pouquinho, né, secretário? Mas não se preocupe não, que o prefeito não vai lhe puxar suas orelhas, não. É para o bem da comunidade. Então, nós já estamos tentando resolver essa situação. Nós temos aqui, como próprio, o Alto Santo Antônio, a Urbis 3, o Zilda Arnes, o Benfica, a Viriato Lobo, o Marita Mâncio e o São Paulo com 2 unidades. E nós temos ainda, que ainda está em construção, as 2 unidades da Urbis 4, o Irmanduce, a Urbis 2 e o Cocão, que ainda se encontra em construção. Como você vem aí acompanhando. Mas, secretário, o que é que foi possível nesses 90 dias fazer, implementar? O senhor destaca aqui, que o senhor diga, olha, pelo menos, assim, essas situações nós encontramos de uma forma e já foi possível mudar
né? O que é que o senhor pode destacar para a gente? Vamos lá. Primeiramente, o que é bastante importante dizer, que a gente fala aqui muito de contratação, de construção, de missões, de modificações, de readequações, mas uma das coisas que eu considero, e isso é muito forte, nós temos que dizer, o principal foi um amor deste secretário, desta secretaria, por Santo Antônio de Jesus e vice-versa. Com toda humildade e, sobretudo, abençoado todos nós por Deus para poder atravessar essa crise. Mais ainda, com todo o respeito e a confiança do prefeito da cidade. E Santo Antônio é uma cidade bastante acolhedora. Né? Exatamente. Todo mundo então, que vem para cá dá sua não contribuição. adianta, Léo, chegar aqui um exército em uma cidade, se uma cidade não acolhe, se uma cidade não tem um calor humano, se a cidade não tem uma preocupação com os que chegam aqui, não só com os seus, mas com os que chegam aqui. Nós percebemos isso, tanto eu quanto minha equipe e todos, uma verdadeira adoção, um clima de união. Existe em determinados momentos ansiedade e os excessos, mas a gente reconhece isso porque saúde não espera, mas uma verdadeira adoção com união e, sobretudo, a confiança do gestor na cidade, que nós vamos resolver o problema de Santo Antônio de Jesus em boa parte em relação à saúde pública. Então isso já eu considero um grande fato, porque você ganhar este calor humano nos dias de hoje, num mundo tão complicado, não é fácil. E eu cumprimento a toda a população de Santo Antônio de Jesus, que me cumprimenta nas ruas, que tem cuidado comigo, que sabe que é um jovem que está aqui com toda a responsabilidade, emprestando a sua biografia de vida, com nada consta na minha vida, como profissional médico, para vir para um desafio como esse. Vamos lá. Daí, quando eu cheguei aqui, eu acho que relembrar, mais uma vez, é importante. A Secretaria de Saúde. O primeiro passo é um gestor tomar uma medida responsável. Isso o prefeito da cidade fez, conversou comigo e nós deflagramos em 2 dias aqui na gestão. No dia 2 de janeiro e no dia 3 de janeiro. Segunda e terça-feira. Nós não ficamos na sede anterior, antiga da Secretaria de Saúde. Caríssima. Uma sede pouco inadequada para a realidade da saúde e pouco acolhedora. Eu repito isso. Nós ganhamos nosso território. No dia 17 de janeiro, inaugurávamos com toda a pujança, com toda a alegria, com toda a emoção e mais ainda com motivação e esperança a Secretaria de Saúde de Santo Antônio de Jesus, com seus departamentos no sentido da gente acolher, atravessar e resolver o problema da população, os problemas da população. Em seguida, o que é que nós fizemos? Naquela sede ali, a construção do almoxerifado central da Secretaria de Saúde. Um almoxerifado que não deixa a desejar, inclusive as capitais. É um almoxerifado bem desenhado. Um valor reduzido também? Exatamente, em relação com valor reduzido, sua planta bem adequada, sua planta moderna, não é um simples galpão, convido todos a visitarem. Nós vamos deflagrar aí a nossa inauguração desse almoxerifado. Está vizinho ao gabinete do secretário, não só do secretário, como de todos os diretores e coordenadores. São 2 passos que nós damos ali e vamos entrar no almoxerifado para verificar os medicamentos e a dispensa dos medicamentos. Isso é uma grande vitória. Concluir um processo licitatório de 25 lotes de medicamentos. Todo esse processo com planilhas bem adequadas, porque eu não encontrei, é bom que se diga, as medicações que estavam aqui, as planilhas que estavam aqui, a série histórica de Santo Antônio de Jesus, um médico que se preze de verdade jamais poderia pegar aquilo ali, copiar e dizer apressa e vamos deflagrar essa licitação. Nós tivemos responsabilidade para saber quais medicamentos nós colocaríamos ali, quais os lotes de medicamentos nós colocaríamos ali, prevendo lotes excepcionais, prevendo lotes inclusive para uma eventual abertura de novas unidades, inclusive equipamentos de saúde que interligue com a rede própria na atenção básica. 25 lotes, 20 lotes com sucesso na licitação, 5 ainda em curso. Esses lotes todos, essa licitação com mais de 20 prestadores vitoriosos, já entregando os seus medicamentos, autorização de fornecimento de material, ou seja, isso é uma grande conquista para chegar nas unidades. Compramos a ordem de quase R$300 mil de medicamentos já em janeiro e fevereiro. Muito mais do que, se a gente for fazer, guardar as devidas proporções, a gestão fez no ano de 2016. R$300 mil de medicamentos. Deflagramos o processo de contratação de profissionais médicos. Ativamos 2 unidades de saúde para atendimento de saúde bucal. Tá certo? Unidade de São Paulo e Alto do Sobradinho, além de funcionar no CEL, que é um cumprimento, Sheila, nossa coordenadora do CEL, nossa coordenadora de saúde bucal. Nós deflagramos um processo de secretaria itinerante. Nós concluímos a contratação de outros serviços de saúde, porque eu sei que o tempo é curto, no sentido de melhorar
e dar mais vazão à saúde em Santo Antônio de Jesus. Se eu tiver mais espaço, Léo, eu tenho mais conquistas para poder falar, porque eu sei que você está pontuando aí contra a questão do tempo. Do tempo, nosso intervalo, secretário, que nós vamos rapidamente e a pauta é muito extensa, né? O tempo acaba ficando curto, o pessoal está perguntando aqui sobre vacina para febre amarela, que é uma pauta importantíssima também. Nós vamos a um rápido intervalo, a gente volta já já, né? Dando sequência aqui à nossa entrevista e diante de algumas perguntas que nós temos e o nosso pouco tempo, né? O que eu vou sugerir aqui ao Reginaldo, que está na produção do programa, é que a gente possa gravar e concluir amanhã. Então eu quero desde já dar um espaço rápido aqui, que eu já estourei o tempo, para o senhor citar alguma coisa que eu considero importante que se diga agora, porque o nosso tempo realmente ficou um pouco puxado. A pauta saúde, ela puxa muito um assunto atrás do outro, e pedir desculpas a alguns ouvintes, não é possível aqui fazer todas as perguntas, né? Ok, então, concluindo as compras de medicamentos em relação ao CAPS, melhorando no sentido de fazer uma ponte para o futuro aos nossos pacientes de distúrbio mental, a nossa licitação com a frota de veículos para contemplar toda a assistência em Santo Antônio de Jesus, parcerias na capital, buscando um local adequado para os nossos pacientes oncológicos, enfim, muitas foram as nossas conquistas e também o planejamento para trazer novas conquistas. O que eu quero deixar ao vivo aqui para toda a população, eu acho que assim, falar mais o que a Secretaria de Saúde fez e falar o que a Secretaria de Saúde falta fazer, eu preciso de muitos dias, muitos capítulos, sobretudo para falar o que falta fazer, com toda certeza. Então, aproveitando esse tempo ao vivo, o que eu quero falar, Léo, é dizer para toda a população, mais uma vez, que pode apostar nesta secretaria, desde que o secretário, podem falar com o secretário, podem fazer todas as críticas construtivas, mas apostem nessa secretaria, que com toda a humildade, sobretudo com a proteção de Deus e o respeito que eu tenho e ele tem, o prefeito Rogério Andrade, nesta gestão, nós vamos atravessar e nós vamos resolver o problema de saúde em Santo Antônio de Jesus. É essa mensagem que eu gostaria de deixar, felicitando já uma boa Páscoa. Em breve, nós vamos fazer um estúdio livre, convidando a Elba, o show, os outros representantes, convidando aqui o Zé Brito, né, pra gente falar especificamente um programa inteiro, e cabe, ainda vai faltar tempo, né? Em breve, e ainda nesse semestre, né, daqui até lá, a gente, quem sabe, já trazendo, né, muitas dessas situações anunciadas de melhorias aí que o senhor falou aqui durante a nossa entrevista. Zé Brito, muito obrigado, desculpe aí o pouco tempo, né, mas nós teremos mais oportunidade para conversar. Muito obrigado, Zé Brito. Ok, obrigado, Léo, obrigado a todos os ouvintes, obrigado a oportunidade, e quero dizer à população também, como disse o secretário, vamos confiar na proposta do secretário, na sua integridade, na sua atenção pela cidade, vamos ter mais um pouco de paciência para que todos os problemas sejam resolvidos e solucionados.